profecias, ainda que estejam no Antigo Testamento, se chama profecias apocalípticas, essas que se cumprirão nos últimos dias. E essa daqui é uma delas. Porque a palavra Elias, quem foi Elias do Antigo Testamento? Um grande reformador. É ali que enfrentou o reinado de Acabe com os seus profetas, mais de 800 profetas falsos, e saiu vencedor. E que fez uma reforma no seu tempo. Quem foi que veio também com esse mesmo nome de Elias, preparando os caminhos de Jesus? Quem foi? João Batista foi o segundo Elias, outro reformador. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor para esta humanidade, a Bíblia diz que se levantaria outro Elias, outro reformador, a igreja de Deus nos últimos dias. Olhem para cá, queridos. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, vai embora, ok? Povo sem luz, um povo sem ideal. A igreja de Deus é a menina dos olhos do Senhor. Eu tenho 33 anos que sou adventista, 33 anos. Ainda éramos bem jovens, continuo jovenzinho, né? Mas nem tanto, né? Mas quando a gente era jovenzinho, eu entrei no estudo bíblico, sem saber de nada, sem saber do que ia acontecer também. E porque se alguém tivesse me dito que era para eu me batizar, eu tinha ido embora. Mas eu participei de um estudo bíblico, ok? Assim como vocês também. E lá no Maranhão tinha muitas conferências bíblicas. E eu estudei o curso da Bíblia. E eu disse, eu quero fazer a minha decisão, porque entendi que essa é a igreja de Deus. E eu já tinha passado por algumas igrejas, não vou citar nome, por questão de ética. Já tinha passado por algumas igrejas. Posso contar 1, 2, 3, 4. E eu entendi que a igreja adventista tinha a verdade. Ainda que tinha muita gente lá que não eram verdadeiras, ok? Que eu conhecia, lá do meu bairro, que eram gente ruim. Mas eu não olhei para isso. Eu olhei para a mensagem. Eu olhei para aquilo que eu estava entendendo. Porque se fosse olhar para alguns ali, eu teria derrocado rapidinho, tá bom? Maus testemunhos terríveis. E depois o pessoal diz o seguinte, você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para Cristo, é verdade. Mas tem gente que atrapalha muita gente nova que está chegando. Só que eu cheguei com uma fome tão grande, que em 4 meses eu li a Bíblia toda. Há uma fome de ler a Bíblia. Porque as pessoas me apontaram os estudos e eu queria conhecer mais. Já não eram mais aquelas pessoas que visitavam a minha casa. Eu visitava a casa delas, eu quero saber, eu quero entender. Deus tem a sua igreja para cumprir a sua ordem nos últimos dias. Essa é a igreja da profecia. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esta é a igreja que tem chamado a atenção do mundo para a sua mensagem. Como um jovem, como era eu, como era a minha família, gente arraigado em outras religiões, gente que não queria escutar ninguém falando ao contrário, nós não queríamos ouvir ninguém falar coisas contra a nossa tradição. E um dia eu entrei no curso da Bíblia e Deus destapou os meus ouvidos e eu entendi que essa era a igreja de Deus. Passei a minha vida, muitos anos da minha vida servindo como líder local daquela comunidade. Depois saí para ser líder em outras igrejas. E por último eu fui fazer o curso de teologia. E eu só tenho 14 anos que sou pastor. O restante da minha vida foi como membro de igreja, servindo a minha igreja voluntariamente. E sabe de uma coisa, queridos? E eu me alegro muitíssimo de que a Bíblia nos aponta uma igreja verdadeira. Uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus. Uma igreja que prega a verdade de Gênesis a Apocalipse, sem medo de abri-la em lugar nenhum. Essa igreja foi que o Senhor agora escolheu para cumprir o seu mandato de ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que aqueles que creem e forem sendo batizados
vão sendo acrescentados à vida cotidiana da igreja, se preparando mais ainda para o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Lá, a nossa primeira investida, a primeira investida de Deus, aliás, ok? As famílias primeiras, elas falharam. A linhagem falhou. Depois Deus levantou uma nação completa. Não agora algumas famílias patriarcais, mas agora uma nação completa. E essa nação falhou também. E se você agora me perguntar assim, pastor, e não tem perigo da igreja adventista falhar? Olha para cá. Eu te digo que não. Assim como o mal não se levantará pela segunda vez, a igreja, ela não vai falhar. Agora olhe para cá. Muitos podem sair, porque você sabe que as últimas profecias apontam que nós vamos ter tempos difíceis e um peneiramento na igreja. Quando alguém aqui já pilou arroz, já pilaram arroz? Quando a gente era criança, lá no sítio, a gente pilava arroz, sabe? E a gente tinha uma preguiça tão grande de pilar arroz, que a nossa mãe dizia o seguinte, ó, é um lá e outro cá. E um pegava, chamava a mãe de pilão, aquele troço pesado, que a gente ficava todo doído, e aí era tum, 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 tum. E quando terminava, a gente dizia assim, mãe, terminei. E ela dizia, não, não terminou não. Agora você tem que limpar, tirar a palha. Aí ela trazia aquele bichão grande que a gente chamava kibane, né? E aí meu irmão pegava de um lado, eu pegava do outro, e o outro botava. E a gente chorando com uma raiva danada. Aí suspendia, bora preguiçoso, aí levantava. E o que acontecia? A palha voava e os grãos caíam na peneira. Essa é a imagem que nós temos, queridos, do peneiramento na igreja. Muitos sairão, voarão, sairão dos caminhos do Senhor, lamentavelmente. É porque Deus quer? É porque os líderes querem? Não. Mas é porque escolheram andar de conformidade com a sua própria vontade. Já ouviram essa? Alguém dizia assim, eu tenho que fazer a minha vontade. Já ouviram essa? Ok? Assim eu sou mais feliz. E a nossa vontade, muitas das vezes, não é a vontade de Deus. A nossa vontade, ela só é abençoada quando estamos de acordo com a mesma vontade do Senhor. Ok? Aí não é pecado. A minha vontade coincidiu com aquilo que Deus quer para mim. Esta igreja vai até o final. Quando eu leio citações do Espírito de Profecia, a irmã Ellen White, ela dizendo assim, que ainda que os líderes da igreja hoje apostatassem, essa igreja não morreria. Esta igreja não morreria. Na década de 90, o grande presidente da Associação Geral, Falkenberg, aqueles que têm aí mais anos de adventista, lembram desse homem? Quem lembra aí? Falkenberg, presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, nos Estados Unidos. O irmão lembra? Ele abdica do seu cargo de presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo mundo. Sabe por quê? Porque ele permitiu que a igreja entrasse em negociata, ok? Com alguns seus amigos lá que tinham empresa, e ele emprestava o nome da igreja para esses empresários, para que depois esses empresários pudessem ajudar a igreja, e a igreja não viu isso com bons olhos. A igreja não era a casa dele, não era a empresa dele, não era a fazenda dele. A igreja de Deus não tem dono, tem administradores. E quando esses mesmos não estão de acordo, Deus os tira. Nunca deixei de acreditar na igreja de Deus. Nunca, de 33 anos para cá. Já enfrentei algumas dificuldades com alguns descrentes, mesmo adventistas, mas descrentes, que entram em determinados movimentos porque se rebelam por qualquer coisa. Hoje você já não pode mais falar com ninguém. Vou lhe processar. Já entra por aí? Você falou e me ofendeu. Entenderam como é que nós estamos? Precisamos dar um recado firme para a igreja de Deus nesses dias. Precisamos dizer, se nós não nos arrependermos verdadeiramente, iremos nos perder igual àqueles que estão aí nos seus vícios.
Se nós não entendermos a missão que Deus tem para nós nesses últimos dias, esse mundo não tem sentido. A respeito da ressurreição, hoje nós vimos na lição. Lá tem aquela passagem de Paulo, ok, que ele diz o seguinte, olha, se nós não acreditamos na ressurreição, se nós não entendemos esse assunto, ok? Então se nós não vivemos por esse assunto, então nós não tem sentido a vida. Somos os piores miseráveis desse mundo. Assim também, queridos, eu digo para vocês,